Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e estou chegando com a Carol Freitas, porque, meus amigos, Supercopa, Campeonato Brasileiro, o nosso calendário do futebol feminino está aquecendo e tem muita coisa pela frente, Carol Freitas. Pô, já começou, né? A gente já tá ali, assistindo um jogo atrás do outro, mesmo que não tenhamos mais time gaúcho vivo na Supercopa Feminina, a gente continua de olho. Porque, pra depois a gente dar os nossos palpites furados e errar todos os palpites, né? Quem vai ser campeão, quem vai lutar por Libertadores. Então se preparem que nos próximos episódios a gente vai ter esse show de erros, como temos todas as temporadas. E aí por conta disso, né? Pra dizer que nós não conhecemos nada, né? Pra falarem, meu Deus, nunca assistiram um jogo. E a gente assiste sim, é só um palpite furado. Um ou outro, né? Muito bem. E até falando em palpites, vamos falar aqui sobre KTO, nossa parceira. Na KTO, cada jogo é único, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Trilegal, com respeito e igualdade, a vida é trilegal. Trilegal porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E ainda Universidade Fevale, projetamos caminhos juntos. E hoje, para a gente falar um pouco mais sobre esse esquenta para o Campeonato Brasileiro, que tem a sua primeira rodada prevista para o dia 23, então em seguida, nós vamos falar sobre o Juventude, que está passando também por um processo de montagem, será a sua primeira participação na elite do futebol feminino, então tem muita coisa para a gente projetar. E nós teremos um dos reforços anunciados pelo Juventude, Carol Freitas. Isso mesmo. Então, hoje aqui no Resenha das Gurias, vamos ouvir a Flávia Psaia, meia que chegou ao Juventude nessa temporada, vinda do Fortaleza. Então, primeiro, né, vamos saudar a nossa convidada. Seja bem-vinda, Psaia. Espero que tu te sinta em casa aqui no Resenha das Gurias. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Espero que seja uma resenha boa. Flávia, para a gente até conhecer um pouco mais das tuas características, para saber um pouco mais como aconteceu esse contato entre você, o Juventude, como surgiu mesmo essa oportunidade de vir atuar aqui no futebol gaúcho, de sair do Nordeste, chegar até a Serra Gaúcha, como é que todo esse processo aconteceu? Acredito que foi quando a gente perdeu acesso para o Juventude. A gente fez um jogo aqui no Jacone, né? Aí eles entraram em contato comigo e depois, fim do ano, a gente conseguiu se acertar para mim vir jogar para cá. Apresentado assim de objetivos para essa temporada de 2025, o que já é tratado, né, como metas para esse ano no Juventude? A gente vem fazendo uma boa preparação, fazendo grandes amistosos. A gente vai em busca de se garantir na Série A e, quem sabe, tentar beliscar uma classificação. Sai até aproveitando, né? É um período que vocês estão aproveitando para se conhecer, para colocar o condicionamento em dia, tem questão também de adaptação ao time, ao modelo de jogo. Como é que vocês têm interagido entre vocês mesmas para poder se adaptar um pouco mais, para ter esse entrosamento? O que vocês têm conversado no dia a dia? A gente é um grupo novo, todo mundo se conhecendo agora, mas todo mundo tem uma cabeça boa que uma escuta a outra, a gente está conseguindo se entrosar bem e estamos treinando direto para conseguir o quanto antes uma conhecer o estilo de jogo da outra para ser melhor nos jogos. E tu citou ali, né, os amistosos. A gente sabe que já foram realizados testes contra o Grêmio, contra o Inter. O que já deu para tirar desses testes que tu pode nos contar aqui também, né? Testes bem difíceis, com equipes que vão brigar para a classificação, até pelo título, mas a gente está sendo um grupo bem unido e está buscando impor o modelo de jogo do professor para conseguir uma vitória em jogos. Flávia, o que tu já tem ouvido também, né, em termos de Juventude, porque é uma temporada histórica para o Juventude, é uma temporada histórica para o futebol gaúcho, essa primeira participação na elite do Brasileirão feminino, como é que tem sido essa repercussão também e de entender esse momento que é tão histórico para o clube? Sim, o clube vem de 2 acessos, é a primeira vez que vai jogar a Série A1. A gente sabe da responsabilidade nossa como equipe para fazer um bom campeonato. Dá para esperar. O que vocês acharam da tabela?
assim, da ordem dos jogos, né? Porque a tabela é sempre a mesma coisa, né? Todo mundo vai se enfrentar em turno único, não mudou a fórmula do Brasileirão Feminino. Mas o que vocês acharam da ordem dos confrontos? Estreia contra o América em casa, depois na segunda rodada já tem o time a ser batido, né? O Corinthians. O que dá pra esperar dessa largada de Campeonato Brasileiro? Nosso primeiro jogo, como você falou, contra o América, vai ser um jogo difícil em casa. O América já vem tendo jogos na Série A1 e conseguiu garantir sua vaga na Série A1 ano passado. Mas a gente sabe do nosso potencial e vai fazer de tudo para conseguir jogar da melhor forma e do modelo de jogo do professor para conseguir arrancar pontos do América. Pissaia, tem muita diferença do que tu acompanhou, da forma como tu jogou no Nordeste para agora jogar aqui no futebol gaúcho? Tu notou alguma diferença? De fato, ainda não teve aquele primeiro jogo oficial, mas o que tu notou de diferença no estilo de jogo? Tem alguma particularidade aqui no Sul? Cada treinador tem um modelo de jogo. O treinador que tinha um modelo e o nosso treinador tem outro. Só que já deu para notar que os jogos da Série A1 são mais velozes e mais rápidos do que os jogos da Série A2. E o que tu pode nos falar também sobre locais dos jogos, né? Eu vi que vocês realizaram um teste com o Inter na Montanha dos Vinhedos. Como é que tá o estado do gramado da montanha? Já foi passado para vocês se vai ser lá que vocês vão jogar mesmo? Como é que tá essa questão do fator local para estreia no Brasileirão contra o América? Sim, a gente fez amistosos lá em Bento Gonçalves. O estado do campo está bom, uma estrutura boa, quanto de vestiário, quanto de arquibancada. E acho que vamos mandar os jogos lá. Acho que um ou outro jogos podemos mandar no Jacone. Saia, tu falou sobre a questão, né, de ser um jogo mais veloz. Em relação à tua posição, o quanto que isso vai te transformar de alguma forma, ou se isso não vai mudar nada em relação ao teu posicionamento? E até, já emendo mais uma, tu gosta mais de jogar com uma característica de ser uma jogadora, uma meia mais centralizada, ou se precisar jogar como volante, tu também tem preferência? Como são, né, as tuas versatilidades dentro do campo? Jogando ali no meio, como é um jogo mais rápido, a gente tem que pensar um pouquinho mais rápido. Mas eu posso jogar tanto quanto meia, quanto volante. Depende do que o professor pedir e precisar de mim, eu vou estar à disposição para fazer. Tu tem alguma preferência? Eu sempre joguei mais de meia, né? Então acho que eu estaria melhor na meia. Alô, professor Luciano Brandalize, hein? Temos aqui alguém que pode assumir a 10, fazer ali, né? Colocar a bola de um lado, do outro. Olha, temos uma indicação. Pelo que eu pesquisei, a Psaia, ela é mesmo mais uma 10 clássica, né? Mas tudo bem, vamos deixar pro que veremos no Brasileirão Feminino. Mas uma curiosidade, assim, eu fiquei um pouco espantada, porque pelo número de clubes que a Psaia já passou e algumas equipes de bastante camisa, né? Além do Fortaleza, jogou pela Ferroviária, pelo Atlético, pelo Ceará, pelo Bahia. Eu pensei, deve ter uns 25, 26 anos. Ali, né? Apenas 22 anos de idade. Então, tu começou bem cedo, assim, né, Psaia? Tu foi campeã brasileira com a Ferroviária, tu tinha o quê? 16, 17 anos? Como é que foi pra ti aquele momento? Eu cheguei na base da Ferroviária e logo que eu cheguei lá, com o tempo, eu consegui subir para o profissional. Eu tinha 17 anos e como eu compor o elenco do profissional, eu ia para os jogos e o time era muito bom, muito encaixado, unido. E a gente conseguiu ser campeão. Foi uma experiência incrível para mim e para todo o grupo. Eu tava olhando, Valéria Possamay, quem jogou aquela final de Brasileirão de 2019, né? As relacionadas pro jogo. Boa. E aí aquela Ferroviária tinha a goleira Luciana, que segue na Ferroviária, e é um ícone, né? Assim, tipo, acho que todo mundo que acompanha futebol feminino sabe. A gente fala seleção. Goleira Luciana, tu não precisa dizer mais nada. A zagueira Andréia Rosa, que agora é técnica das categorias de base. A Aline Milene, que vai disputar a final agora da Supercopa contra o Corinthians, defendendo São Paulo. A Rafa Andrade, que hoje está no Cruzeiro. Então era um time que a gente continua vendo essas atletas se destacando, né? Seja dentro de campo, como as que eu citei, ou fora, como a Andréia Rosa. E aí eu queria te perguntar também, Psaia, como foram as trocas de experiências naquela época, né? Tu ainda era uma menina começando no futebol, com essas atletas que já eram um pouco mais experientes. Como é que foi, assim, pra ti, o aprendizado que tu pôde ter naquele inicinho de carreira ali na Ferroviária?
Para mim foi incrível, foi onde eu mais peguei experiência, tendo as meninas mais velhas, mais técnicas, e sempre falava com nós que é da base, para o que podia melhorar e o que poderia ajudar para mais para frente a gente se tornar profissional. Para mim foi muito incrível. Sabe, a gente fala sempre muito sobre a integração do profissional com a base, de quanto isso é importante também. Pô, e no teu caso, a gente está falando de uma atleta de 22 anos. E a base, de certa forma, ela não é uma realidade tão de agora em relação ao futebol feminino. É um processo que ele vem crescendo nos clubes, em termos de seleção brasileira, mas o quanto que a base ela também é importante, até para que as atletas possam chegar no profissional já numa maturidade boa, chegar em condições para poder desempenhar mesmo o futebol na equipe principal. Sempre é bom as mais velhas de clube, as mais velhas, que têm mais experiência, sempre estar apoiando as meninas da base. Como eu na Ferroviária, as meninas mais velhas sempre me apoiou e me ajudavam nos treinos. Então, com isso, eu consegui me sobressair e hoje me tornar uma jogadora profissional. E além disso, né, de experiência na base, acho que experiência nas seleções de base também, né, é algo importante na formação, porque a gente fala muito sobre isso quando a gente recebe as meninas aqui, né, de como é diferente tu estar treinando o ano inteiro no teu clube e tu ir para um período de treinamentos ou para um período de competição sul-americana ou de Copa do Mundo com a seleção brasileira. E eu vi também que tu já teve convocações para seleções de base, sub-17, sub-20. Como foi para ti esse período também, Psaia? Como tu acha que te agregou na tua carreira, para o que tu é hoje, ter passado também por essas experiências? Foi uma experiência muito bacana, onde aprendi muito também, como eu falei, na Série A, os jogos são muito rápidos e intensos. Nos treinamentos que eu peguei na seleção também era assim. Psy, até aproveitando para a gente conhecer um pouco mais, como foi o teu início no futebol? Assim, quando deu virou aquela chavezinha para dizer, olha, talvez eu possa me tornar atleta profissional. Tu teve o apoio da família? Como é que foi esse processo? Eu, desde criança, sempre gostei muito de futebol. Meus pais jogavam, minha irmã jogava. Então, com isso, eu sempre fui jogando. E todo lugar que eu passava, gostavam muito de mim. Até que um dia eu consegui me inscrever numa escolinha em Brasília e meus pais me apoiaram muito. E daí eu fiquei lá treinando, até que teve uma peneira da Ferroviária e do Santos. Eu passei da Ferroviária e acabei indo para a Ferroviária e conseguindo realizar meu sonho. Com quantos anos que tu saiu de casa para jogar futebol? Com 15 anos. Estava em alojamento, já era tu por ti. Estava em alojamento já, mas graças a Deus meus pais me apoiaram muito, porque se não fosse por eles, hoje com certeza eu não tinha realizado meu sonho. E esse pessoal ainda joga ou agora eles só ficam te corneteando mesmo? Corneteia bastante, ainda mais quando que não vai bem nos jogos. Pode se esperar que depois do jogo escuta um monte. E tu sempre foi meio campista desde que tu começou o primeiro teste ou já temos alguma história assim muito mirabolante de uma outra posição, sei lá, jogava de zagueira, alguma coisa diferente ou sempre fomos meio campistas? Às vezes eu me aventurava ali no ataque, mas depois que eu cheguei lá na Ferroviária, meia e dali para sempre só meia. Ô, Psaia, mas assim, claro que quando tá começando ali, tu tem o sonho, né? Vai aprendendo coisas no futebol. Mas qual é o momento, assim, da vida que tu vira a chavinha? É nesse momento que tu vai pra Ferroviária? Ou é antes disso? Mas é o momento que vira a chave e tu pensa assim, olha, eu tenho chance de ser atleta profissional, eu quero viver isso. Como é que foi esse processo pra ti? Como eu falei, desde criança eu sempre gostei de jogar futebol. E quando eu saí de casa, foi a sensação que eu tive. Agora é hora de realizar meu sonho. E era o que eu sabia fazer de melhor. Então eu sempre me dedicava bastante para conseguir realizar isso. E tu é de Santa Catarina, Psaia? Sim, sou de Santa Catarina. O que foi pra ti no início, assim, quando tu era novinha, uma jovem criança, né, de 15 anos, saindo de casa, tendo que ter mais responsabilidade, porque mesmo com o apoio dos teus pais, eles estavam mais longe, né, então vários problemas tu acaba tendo de resolver sozinha. Como é que foi pra ti naquele momento, assim, que tu saiu de Santa Catarina pra ir atrás desse sonho?
Então, eu nasci em Santa Catarina, né? Só que quando eu tinha 9 anos, meus pais se mudaram para o Goiás. Então, querendo ou não, foi mais fácil, porque quando eu me mudei para o Goiás, só tinha meu pai, minha mãe e minha irmã. Então, eu desapeguei um pouco da família e só estava com eles. Aí, quando eu fui embora, meus pais sempre iam me ver lá em Araraquara e foi me ajudando ao tempo conseguir ficar longe deles. Então é tranquilo pra ti agora, tu já tá acostumada também com esse negócio de distância, já lidamos bem. Às vezes dá uma apertada, mas tem que saber lidar e saber que é o nosso trabalho e o nosso sonho, né? E agora, o que te motivou mais para vir atuar no Juventude? É uma equipe, claro, que tem esse momento histórico que vai disputar a elite do Brasileirão pela primeira vez, mas o que pesou mais nessa tua decisão de vir atuar no Rio Grande do Sul? Como eu falei antes, a gente jogou contra o Juventude e o modelo de jogo delas é totalmente diferente. É um estilo diferente de jogo, onde eu pensei que eu poderia vir para cá e conseguir melhorar e poder ajudar a equipe nessa Série A1. Sendo adaptação a Caxias, hein? Esse casaco que tu tá usando em pleno verão caxiense é por conta do ar-condicionado ou porque já estamos sofrendo com um ventinho assim? Eu quero explicações sobre isso. Porque a gente estava no amistoso e hoje de manhã lá em Bento estava um pouquinho frio. Aí a gente já voltou, veio direto e tô aqui no ar-condicionado aí, tô de casaco. É só pelo ar, né? Não estamos passando frio ainda. Ainda. Ainda não, mas daqui um mês o frio vai pegar, viu? Tu gosta mais do inverno, do calor? Nos conta. Eu acho que o friozinho é melhor, porque o calor também lá em Fortaleza era cruel. Ela vai ser apresentada a um bom frio. A um bom frio agora. Não é qualquer frio, né? Não é um friozinho, uma jaquetinha dessas aí. Não vai ser suficiente. Acho que tu já devem ter te dado esse resumo, né? Que em julho é aquela jaqueta grossa, aquelas mantas que as atletas... Aquelas golas que as atletas se usam. prepara. Então, né, já tô te falando pra tu te preparar, porque teremos pela frente quentão e chocolate quente. Isso aí tudo será muito bem-vindo no nosso inverno. Mas o que já te apresentaram, assim, Opsaia? Te apresentaram alguma coisa legal aqui do Rio Grande do Sul? O churrasco gaúcho, a bergamota, que o aqui a gente chama chimarrão de bergamota, né? O que te apresentaram já da tradição? Como eu era aqui de Santa Catarina, eu já sabia um pouquinho da tradição aqui do Rio Grande do Sul, na parte do sul do Brasil. Não fizeram nenhum churrasco pra ti ainda? Um churrasco nosso, assim? Raiz? Raiz ainda não, mas daqui pra frente com certeza vai ter algum. Olha, falha do meu elenco, hein? Falha do meu elenco. Vamos ter que puxar a orelha. O Natan tá aí acompanhando essa entrevista. Eu espero que ele corrija esse problema nos próximos dias. E a corneta, ela vai solta assim, né? Mas, Pissaya, também queria te perguntar sobre sonhos, né? No futebol. Eu sei que tu ainda é muito jovem, 22 anos, mas o que tu almeja, assim, pra tua carreira? O que tu imagina? O que tu deseja realizar com o futebol? Eu desejo ainda realizar muitos sonhos, mas um deles é chegar novamente à seleção brasileira e dar orgulho para minha família. Como eu falei, eles sempre me apoiaram muito. E eu queria muito conseguir realizar esse meu sonho e o sonho deles também. É muito bacana, né? E a Pissaya tem só 22 anos, então com certeza tempo não vai faltar. A gente vai seguir ouvindo esse bate-papo com a Pissaya aqui, conversando mais sobre o futebol, sobre essa vinda para a Juventude. Mas antes disso, tem um recado aqui da KTO. Na KTO você joga junto e com responsa. Cada jogo é único na KTO, então acesse Palpite, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Trilegal, com respeito e igualdade, a vida é trilegal, trilegal porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E tem ainda o vestibular Fevale, que está com as suas inscrições abertas. E este é o seu momento de estudar em uma universidade que transforma a realidade da nossa região. Aqui na Fevale, todos participam da projeção de novos caminhos em um ambiente inovador e que proporciona a melhor experiência de aprendizagem. Atenção aqui para o link para você fazer a sua inscrição, wyy.fevale.br, e venha construir o seu futuro com a gente. Graduação Fevale, projetamos caminhos juntos. Já que a gente falou sobre objetivos, para o Campeonato Brasileiro, Pissaya, tem algum objetivo teu específico? Alguma coisa que tu pretende melhorar nessa temporada? Como estão também os teus objetivos próprios para o Campeonato Gaúcho? Aliás, para o Campeonato Brasileiro?
Meu principal objetivo no momento é o de toda a equipe, se manter na Série A e tentar buscar uma classificação. E individual, eu espero fazer um bom jogo, ajudar a equipe e a gente se sair bem nos jogos. E como é que fica pra vocês também, Psya? O que vocês acharam desse retorno da Copa do Brasil, dessa fórmula, né, em que primeiro vão ser só os times da Série A3, depois os classificados da 3 vão enfrentar os da 2, e aí sim, né, vocês entram, os times que estão na elite do futebol brasileiro. O que vocês acharam desse retorno da Copa do Brasil, mais uma competição pro calendário, enfim, como que reverberou nos vestiários esse assunto? A gente achou incrível, igual você falou, mais uma competição, mais um calendário, ainda mais para o futebol feminino, que a gente praticamente só tem 2 campeonatos, que é o Brasileirão e o Gaúcho. Para a gente foi incrível essa entrada da Copa do Brasil. Psy, queria aproveitar para te ouvir também sobre a evolução do futebol feminino. Daqui 2 anos nós vamos ter uma Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil. Você volta a disputar uma elite do Campeonato Brasileiro com o Juventude. Nesse tempo que você já está no esporte, como é que tu tem observado também a evolução do futebol feminino? Comparar com antigamente, o futebol feminino, cada dia que passa, anda evoluindo mais. Até, acho que foi 2 semanas atrás, teve na Grande Comariu todos os técnicos junto com o treinador da seleção para todo mundo saber, aprender mais sobre o feminino e os jogos. E eu queria te perguntar também, Psya, que isso daqui é muito mais de curiosidade, tá, do que de qualquer outra coisa. Quem eram ou quem são tuas inspirações no futebol feminino? E se por acaso algumas dessas inspirações jogam Brasileirão feminino e tu pode chegar a cruzar com elas nessa temporada de 2025? Minha maior inspiração sempre foi minha família, mas eu gosto muito do estilo de jogo de algumas jogadoras, como a Aline, que você próprio citou, que era da Ferroviária. Eu gosto de ficar assistindo os jogos para aprender bastante também com elas. Muito bem. Vamos para aquelas nossas perguntas? Vamos, espero que isso daí o nosso elenco tenha entregue, hein? Já que não entregou churrasco. Agora esperamos. São 2 perguntas que a gente sempre faz aqui no Resenha, Psya. Que a primeira delas fala e questiona sobre quem é a Psya no vestiário do futebol ali, antes de entrar em campo, se tu é aquela mais resenha, se tu é a mais quietinha, se tu leva a caixinha, como é que é a Psya ali antes da bola rolar? E não pode mentir, tá? Porque eu tenho fontes e vou apurar essa informação depois. Depende do dia mais quietinha, mais concentrada, tem jogo mais solta, para você conseguir se soltar mais no jogo. Depende do meu momento. Mas no geral, tu é mais ali acelerada ou tu é a mais quietinha? Mais acelerada, gosto da zoeira ali antes do jogo. Muito bem. E a segunda pergunta é, nesse momento, quem é a mais resenha do vestiário do Juventude? Quem é mais acelerada também, né? Quem é mais acelerada? Tu já pode ser um nome, né? A gente vai considerar. Vixe, tô conhecendo agora, mas eu acho que quem gosta mais de ficar falando e perturbando é a Bel, a Loirão, as meninas ali no momento que estão sendo mais perturbadas, tentadas. Olha, temos 2 nomes já e eu vou botar a Psya nesse balaio nesse aí. combo aí também. Psya, mas para te agradecer muito esse bate-papo, por disponibilizar esse tempinho também durante a preparação agora que é tão importante. Vem aí a estreia no Campeonato Brasileiro, o Juventude nesse momento que ele é tão histórico pela primeira vez na elite do Brasileirão. Então, muito obrigada. É para dizer que não é só uma entrevista, né, Carol? O Resenha tá sempre aqui. O Resenha tá de portas abertas, sempre que tu precisar, pode nos procurar, contar com a gente. A gente tá aqui sempre para valorizar o futebol feminino, para que as coisas continuem, né, dando certo, enfim, para que a gente tenha sempre boas resenhas. Então, boa sorte, Psya, para ti nessa temporada, que seja um grande ano na tua carreira e que tu alcance, né, todos os objetivos que tu contou para nós aqui nesse episódio. Eu que agradeço pelo convite de estar participando desse programa. Espero que seja um bom ano para todos nós. Muito bem, bom ano para vocês também. A Psya conversando conosco, Flávia Psya, meio-campista, um dos reforços do Juventude para essa temporada. E vem aí um grande momento para Caxias do Sul, hein, Carol? Isso aí, vem aí o primeiro ano de Juventude na elite do Brasileirão Feminino, 3 equipes, né, gaúchas na Série A1, então o segundo estado com mais representantes, só perdendo para quem é imbatível, né, que é o estado de São Paulo. Então
tudo certo, tudo dominado. Espero que seja um grande ano pro nosso futebol feminino gaúcho. E uma informação positiva pro Juventude também, né? Como sempre, para os times que sobem, é que nessa temporada de 2025, apenas 2 equipes vão ser rebaixadas à próxima edição do Brasileirão Feminino. A gente sabe que sempre os times que sobem já têm essa pressão. Então, fica aí um lado positivo. E é sempre importante colocar aqui que é um debate que a CBF está fazendo e dessa vez não é, a gente até falava, né, sobre o número de equipes para esse ano, então vai ser um aumento gradual, caindo 2 equipes apenas nesse ano, para o próximo ano teremos mais 2 equipes participantes, então é importante também ter esse crescimento e que se debata isso com os clubes, né, que se faça o congresso, que ele pode ser mais cedo, com certeza, sempre tem alguns pontos que a gente pode melhorar, a tabela do Campeonato Brasileiro ela pode sair antes também, né, não em cima do laço, até porque tem logística de clube, tem questões de viagens, né? Então é sempre importante. E olha, tem muita coisa, né, que a gente está pontuando, a questão do VAR, que tá mais do que na hora, mas enfim, né? A gente está gravando esse episódio do Resenha no dia 13 de março. O Brasileirão, ele tem início previsto pro dia 23. 23, né? 23. São 10 dias. Falta 10 dias para começar a competição e a gente não tem ainda a tabela detalhada do campeonato. Então a gente sabe que no dia 23 é para começar, mas pode ter jogo dia 22, pode ter jogo, possivelmente vão ter jogos, né? Dia 22, jogos no dia 21, jogos no dia 24, onde, qual horário, em qual local. Sexta-feira no Globo Repórter, né? Porque a CBF nada, né? É impressionante. Mas, né, enfim, acho que a gente pode falar um pouquinho também sobre a Supercopa Feminina. Vamos lá, que vai ter decisão. Não deu como a gente gostaria que tivesse dado na primeira fase, né? As gurias gremistas acabaram eliminadas pro Corinthians. Acho que teve muita reclamação do Grêmio para com a arbitragem e a gente sabe, estávamos no campo, que foi bem complexa, assim, a decisão da árbitra, né? Da árbitra Regiane Caetano, que estava apitando. Mas a expulsão foi correta, né? Já era a segunda falta da Raíssa Bahia, enfim, não tinha muito o que fazer. Mas isso só prova como o VAR ele é importante, né? Eu acho que, assim, a CBF, por tudo que ela investe, e ela faz um investimento no futebol feminino, no Brasileirão, inclusive anunciou, né, o aumento no valor das cotas para os clubes, mas é que, assim, o VAR, ele precisa estar ali, porque a gente está falando de uma competição que é jogo único, é mata-mata, é início, e claro, nesse ano 2025 é a última vez que ela vai ser disputada dessa forma. No ano que vem teremos a campeã do Brasileirão contra a campeã da Copa do Brasil. Mas como é importante, porque a gente está falando de um único jogo, de uma decisão, e o que aconteceu na arena naquele momento que foi ali para identificar a Raíssa Bahia na expulsão, só prova o quanto que o VAR é importante. No final acabou dando certo, que ela acabou expulsando a jogadora correta, mas tu imagina se ela tivesse dado o cartão amarelo para a jogadora errada, quanta reclamação da parte do Corinthians que teríamos depois, e daí seriam reclamações corretas, né, porque ela teria feito, exatamente, teria tido uma decisão equivocada ali, por sorte. Ela conseguiu resolver ali em campo mesmo, conversando com as 2 assistentes e tal, acabou expulsando a jogadora certa. E aí a gente teve, nas semifinais polêmicas já com o VAR daí, né? Nas semifinais entre Cruzeiro e Corinthians, a goleira Camila foi expulsa, depois tivemos 2 pênaltis a favor do Corinthians. E eu acho que, tirando tudo isso, a postura do Cruzeiro me faz ressaltar mais uma vez que eu acho que o Cruzeiro lutará por título no Brasileirão 2025, porque mesmo com uma jogadora a menos, enfrentando o time a ser batido em todas as competições femininas disputadas, a gente tem até um colega que fala, né, competições femininas funcionam assim, 20 times disputam e o Corinthians ganha no final. Porque vem sendo assim há muitas temporadas. Então, e por méritos, né? Por méritos, o Corinthians isso aí não tá ganhando é indiscutível. O Corinthians ganha as competições porque foi o primeiro clube a entender a importância do futebol feminino e de que não era só uma obrigatoriedade. Então ganha os jogos por conta disso, porque a torcida também, né, entendeu isso antes de várias outras. Mas enfim, isso tudo posto na mesa, o Cruzeiro conseguiu fazer uma grande partida e conseguiu segurar o Corinthians por muito tempo, estando com uma jogadora a menos. Então, pra mim, isso me chama muita atenção quando a gente for fazer o episódio do Resenha das Gurias, dando os nossos pitacos, assim, de quais times vão lutar pelo quê, assim, no Brasileirão. Porque eu acho que é um time que, na minha opinião, já tinha grandes expectativas pelo trabalho do Jonas e pelas peças mantidas, né? Marília, Bianca Brasil, enfim.
A contratação da goleira Camila também, que eles buscaram quando ela estava se recuperando de lesão de LCA, então foi uma aposta, né? Mas era uma goleira que já vinha sendo convocada para a seleção antes da lesão. E esses reforços que foram trazidos, né? A Isabela a gente conhece muito bem, Isa Haas a gente conhece muito bem. Então, enfim, acho que é um time que a gente pode colocar uma estrelinha para observarmos nesse Brasileirão de 2025. E eu lembro que a gente até falou, né, quando a Kim saiu, que era responsável pelo departamento, que se gerou, né, poxa, a Kim estava fazendo um trabalho que chamava muito a atenção, né, pela estrutura que vinha criando, por tudo que o Cruzeiro vinha fazendo, mas nesse momento está conseguindo, né, e até um oposto em relação ao que faz o Atlético Mineiro, né, que nos discursos, né, muitas vezes deixa ali o time feminino de lado, a gente não sabe muito o que vai acontecer. No ano passado o time foi rebaixado também, assim, pela forma como foi tratado o projeto, e que claro, né, fica de recado, até porque tem o América Mineiro que vem se estruturando muito bem, vem fazendo bons campeonatos, não tá na parte de cima brigando, mas também é um time que se mantém ali lutando pela permanência. Mas é um time também que não tá na elite do futebol masculino. É verdade. Né? Então o América é uma equipe que não tem obrigatoriedade nenhuma de ter o departamento feminino, e mesmo assim na última temporada fez um baita trabalho, assim, eu até coloquei isso em alguns episódios do Resenha, que na minha humildíssima opinião foi o trabalho com recursos, se a gente colocar na balança, assim, a se destacar, porque surpreendeu, imaginávamos todos que o América lutaria ali contra o rebaixamento, isso não aconteceu em momento algum. Então é um clube que conseguiu fazer valer um trabalho bem feito, assim, né? E isso fez com que também o Inter fosse buscar a Luísa Parreiras lá no América. É verdade. Olhou aquilo e viu, nossa, quem está por trás desse trabalho muito bem feito aí? Vamos buscar. Então, acho que, enfim, é muito mérito, muito mérito do América, o que a gente viu. E eu acho que, falando em surpresas, talvez não se aplique tão bem assim, mas o Bahia, pra mim, é uma equipe que também iniciou a Supercopa dando certeza de que não vai ser um time que vai lutar contra rebaixamento nessa temporada de 2025. Já era algo que a gente não esperava, né? Ver o Bahia ali na parte de baixo, pelas contratações que fez. Levou a Cássia, por exemplo, artilheira do Grêmio. A Ju Oliveira, que é uma meia que já defendeu as gurias gremistas, estava no Real Brasília. Então foi ao mercado, contratou reforços que faziam com que não se esperasse menos do Bahia. Mas, no papel, né, as coisas podem ser X e, na teoria, ser Y. Tem um time que é assim, né? Que a gente pode falar. Que é o Flamengo. Exato. Que na escalação a gente vê grandes nomes, né, com jogadores que têm uma grande experiência no futebol brasileiro, no futebol internacional, mas que na teoria ali um grande elenco, mas que na prática não consegue desempenhar, e não é só agora no início da temporada, que é um duelo de mata-mata, que tudo pode acontecer, mas é um time que não consegue ter um desempenho, né? Não convence dentro de campo. E que já fez um Brasileirão muito abaixo na última temporada, nem conseguiu classificar. E aí com, né, investimento... Se a gente comparar, por exemplo, o Flamengo com o América, é absurdo, assim, a diferença nesse quesito. Mas, enfim, acho que isso que tu falou traz pra nós o jogo entre Flamengo e São Paulo, né? O São Paulo foi... O Flamengo, ele só começou a jogar mesmo quando tava atrás do placar. Porque, de resto, o São Paulo foi infinitamente melhor e perdeu muitas oportunidades e bola na trave. E na hora da finalização, não tinha aquele capricho final, assim, né? Pra botar a bola dentro da rede. Então, foi, assim... destoou muito um time do outro naquele embate, mesmo que o placar, quem só olha o resultado não imagina, né? Mas mesmo que tenha sido apenas 1-0 pro São Paulo, foi bem distintas, assim, as atuações. E aí agora teremos, né, um São Paulo e Corinthians na decisão da Supercopa. É verdade. Reedição da final da última edição do Campeonato Brasileiro. E aí, jogo único no Morumbis. E aí? Aí, acho que até assim, o São Paulo, ele não, que a gente tem acompanhado de crescimento, ele não é um crescimento assim, ou que chega em decisões à toa. Lá em 2022, quando o Inter consegue eliminar o São Paulo naquela decisão de fase semifinal, que depois o Inter avança para a final do Campeonato Brasileiro, disputa com o Corinthians, ali já se tinha um trabalho muito bem feito, que era na época comandado pelo Lucas Piscinato, já tinha jogadoras importantes, e ali o Inter foi superior, tinha uma campanha que vinha demonstrando mesmo que chegaria até a decisão do título. Então, o que o São Paulo vem apresentando dessas últimas temporadas é justamente de um time que está tentando se estruturar, de ser uma potência também no estado de São Paulo.
E vem mais uma decisão aí. E eu acho que o São Paulo ele faz uma coisa que o Inter também faz, e aí eu vejo como muito positiva, que é uma mescla entre atletas da base e atletas mais experientes. Então, o ataque do São Paulo, por exemplo, ele tem Dudinha e Isa, que são meninas formadas na base do São Paulo, e a Crivellari como referência, que é uma atleta super experiente. E aí no banco tem a Serrana, que também é uma guria da base. Então, acho que é um time, assim como o Inter, né, trazendo pro bairrismo aqui do Rio Grande do Sul, que sabe muito bem valorizar uma base que é muitíssimo vencedora, que está entre as mais vencedoras do Brasil, e mesclar com jogadoras mais experientes que têm, né, uma bagagem maior, a goleira Carlinha, por exemplo. Então, acho que não sei o que vai acontecer ali na final. Se a gente tivesse que apontar um favorito, é óbvio que o Corinthians é favorito, porque sempre entra em qualquer competição, pelo menos na minha opinião, como time favorito, como time a ser batido, por tudo, assim, até pelo elenco, né? A gente olha, e falávamos isso no embate contra o Grêmio pela Supercopa, que tu olha pro banco do Corinthians e é um absurdo, assim. Naquela partida, as meninas do Corinthians estavam aquecendo atrás de mim. E aí eu olhei pro banco, tinha Eudmila e a Iá. Então, assim, e lembra que Duda Sampaio, que não começou como titular. Thaís Ferreira estava no banco de reservas. Vicky, que começou no banco também. Então tu olha para aquilo e pensa, gente, que absurdo. São dois times. São dois times. O Corinthians tem um time tão repleto de craques que não cabe todo mundo, só cabem 11, né? Então, e a Andressa Alves, meus amigos, voltou assim... É muito bonito assistir a Andressa Alves jogando, né? Em outro nível. Então, inclusive, claro que a gente fala isso, né? Cada ano, pelo menos nas últimas temporadas, que o nível do futebol brasileiro ele tá crescendo. Mas acho que esse ano, com volta de jogadoras e de presença de nomes que a gente tem observado no mercado, tem a Andressa Alves que voltou dos Estados Unidos, né? Volta para o futebol brasileiro depois de 10 anos. Tem um Inter que trouxe a Júlia Bianchi. Tem um Grêmio que tem a Daniela Montoya. Claro que isso, usando os exemplos, mas não quer dizer sempre que na prática... não quer dizer que na prática isso vai surtir efeito assim de cara. Acho que até daqui a pouco até a Andressa Alves, mas a gente viu no jogo aqui na Arena, e quando você olha o jogo do campo, ele te dá uma outra impressão, né, do que é quando a gente olha pela TV, olhando ali a transmissão. Assim, a forma como a Andressa voltou, e aí você pensava, não, poxa, primeiro jogo da temporada, tá se adaptando. Cara, não adaptadíssima, tem. Não tem. É jogada trabalhada. A Ariel Godoy, que veio de São Paulo também no ano passado e agora tá jogando também pelo Corinthians. Cara, o entrosamento ali. A qualidade tá ali. Então, qualquer momento vão se encontrar. Eu tava na zona mista do Corinthians, né? E a Valéria tava acompanhando as coletivas do Grêmio. E daí foi essa pergunta que as meninas do Sport TV fizeram pra Andressa Alves, né? Não teve adaptação, não, né? Tu já chegou pronta. Porque é um negócio absurdo, assim, a forma com que ela joga. E daí, eu acho, assim, como uma pessoa que também assiste muito futebol feminino, que é muito, sei lá, é muito surreal a gente estar ali e a Andressa Alves estar ao teu lado. Eu tive que ser muito profissional pra não dizer, Andressa Alves, por favor, pode altas revelações no resenha hoje, hein? Depois eu até brinquei com o assessor de imprensa do Corinthians. Eu falei, tu me arruma uma camisa da Andressa Alves autografada, por favor, porque ela é muito craque. É muito surreal tu tá vendo uma jogadora como ela ali a, sei lá, 1 metro de distância. Então eu fui muito profissional, tá? E não tietei, mas gostaria. E que bom que a gente tá vendo isso no futebol brasileiro, né? Com tantas craques que a gente acompanha pela seleção, quando a seleção vem jogar aqui no Brasil, ou quando, olhando também pela TV, quando tem algum amistoso, quando a seleção também está competindo. Então é muito bacana ver esse movimento que os clubes estão fazendo, e aqui mais uma vez ao movimento que o Corinthians fez no mercado de tentar, se falou em Marta, inclusive, e quem sabe, né, a rainha volte daqui uns anos, mas desse movimento, e eu falei isso durante a transmissão na Rádio Gaúcha, e eu falo aqui também no resenha, porque claro que você tem grandes peças, isso te ajuda para um caramba, né? Quase saiu. Quase, né? Mas com certeza, tu ter jogadoras no elenco que decidem te ajuda muito. Mas o Lucas Piscinato, ele tem um trabalho que é também de lidar com as grandes estrelas. Poxa, deixou a Duda Sampaio no banco, deixou a Vicky no banco. Um time que tem o protagonismo da Gabi Zanotti, e é muito bacana ver isso, né? Ela reassumindo esse papel, teve lesão grave, mas que vem fazendo a diferença também para o time do Corinthians. É também esse teu trabalho de administrar tudo que acontece no elenco. E o Lucas, a gente acompanhou aqui no Rio Grande do Sul, o professor trabalhando num tempo muito curto, fazendo o time do Inter jogar com as peças que tinha na Copa Libertadores. Não é à toa que levou Letícia Monteiro, né, que trabalhou com ele no Inter, levou também a Dayana Rodrigues, mas eu acho que é um técnico, acredito muito no que eu vou dizer, é um técnico muito promissor, e olha, que a gente
quem sabe aqui dessa safra do futebol brasileiro vai poder acompanhar em outros clubes, fora aqui do Brasil. Porque o trabalho que ele desenvolve aqui, o que a gente tem percebido desse crescimento, de ter grandes jogadoras, de ter essa pressão também de estar no comando do Corinthians e sabendo que precisa seguir uma série vencedora, acho que isso também é saber como lidar. E no ano passado a gente viu ele sofrendo algumas críticas em relação à escalação de algumas jogadoras, o Corinthians não estava desempenhando tanto, mas o Corinthians, pelo menos nessa abertura de temporada, tem jogado bem. Eu acho que o Corinthians é o time que mais vai ter pressão no futebol feminino, porque é a torcida que é a mais engajada. Então é a torcida que lota a Neoquímica para assistir as gurias jogarem, sabe? Então é um negócio absurdo, então sempre vai ter uma pressão muito grande. E aí a pressão, a gente sabe que daí se repete o que acontece no masculino, que a pressão ela tem que se recair sobre alguém. E aí quem vai ser o responsável por isso? Aquele que tem que escolher as craques, que tem que escolher entre as craques, né? Então, se ele escolheu a craque X e deixou a craque Y no banco, mas por que ele não deixou a craque Y jogar, hein? Então, é uma pressão muito grande, mas eu também sou muito fã do trabalho do Lucas Piscinato, desde o que ele fez aqui nas Gurias Coloradas, né, com aquela campanha na Libertadores, e até que nos surpreendeu naquele momento, porque antes disso teve aquele Grenal, e aí a gente pensava, meu Deus, isso pode abalar muito as meninas antes dessa disputa da Libertadores, porque as coisas saíram completamente do controle, assim, do que o Inter esperava para uma véspera de viagem, para estrear numa competição sul-americana, e não abalou de forma alguma o anímico, né? Só depois aquela eliminação, entre aspas, aquela derrota pro Corinthians nos pênaltis, que aí não tem como, né? Não atacar o anímico, mas a ida, assim, o futebol que o Inter desempenhou naquela Libertadores, eu já repeti isso muitas vezes, pra mim é o Inter que eu melhor vi jogar desde que eu comecei a cobrir Gurias Coloradas, estando trabalhando aqui em Porto Alegre. Então isso é muito mérito do Lucas Piscinato, e eu acho que a gente tem uma escola muito boa de novos treinadores, né? A gente tem o Lucas Piscinato, a gente tem o Jonas Urias, a gente tem a Camila Orlando, a gente tem a Jéssica de Lima, então são treinadores excelentes. Então, acho que estamos muitíssimo bem servidos, assim, de peças, de profissionais mesmo pro futuro do futebol feminino. E assim, até pensando em seleção brasileira, não queremos a saída do Arthur. Jamais. Não é isso, mas a gente sabe que o Arthur, ele tem outros projetos, né? Ele já falou isso conosco aqui no Resenha das Gurias. O Arthur já citou também a vontade de treinar um time masculino, por exemplo. Então, quer dizer, o Arthur, ele por tudo que ele já fez no futebol feminino com o Corinthians, do trabalho que ele vem fazendo com a seleção, daqui a alguns anos, não está garantido que o Arthur ele vai permanecer para sempre. Isso não vai acontecer. Ele até pode assumir algum time estrangeiro também, né? É verdade. Todas as possibilidades são válidas. Em outros mercados. Então, quer dizer... Mas isso vai demorar, só depois que ele conquistar uma Copa do Mundo por nós um e uma edição dos Jogos Olímpicos. Daí ele pode seguir novos rumos. Mas antes disso, eu acho que é muito precipitado, tá, professor Arthur Elias? Conquiste isso, depois você tá liberado. Mas é muito bom saber que hoje a gente tem esse trabalho também com treinadores aqui no futebol brasileiro. Então, temos um futuro promissor, né? Isso aí, mas pode permanecer, Arthur. Não queremos a sua saída. Nada disso. É apenas um contexto aqui que estamos fazendo. Isso aí. Vamos voltar na próxima semana, né? Com muitos assuntos. Falamos muito aqui, né? Porque vem agora a sequência da temporada. Tem muita coisa pela frente. Tem Copa do Brasil logo ali. Tem Campeonato Gaúcho ainda. E a gente só tá em março, né? Mas tá ali, já tá marcado. Então tem muita coisa pra gente falar. E mais uma vez agradecendo muito a parceria de KTO que está conosco, Fevale e também Trilegal. Voltamos na próxima semana. Vamos, beijo, que é as Gu!